Vamos dar as boas-vindas a todos vocês. Já de antemão agradecer a presença, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a fé, sobre o medo e sobre a vida. Meu nome é Daniele, eu sou facilitadora do Patchwork, sou médica, sou mãe, sou mulher e estou nesse caminho há 14 anos. Oi, princesa. Eba! Consegui! Eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui. Mas eu vi que você já começou a se apresentar, então eu só quero dar as boas-vindas a você. Pedir nesse momento as bênçãos divinas da egrégora do caminho, as bênçãos da egrégora responsável pela nossa regional, e que as bênçãos divinas te envolvam, de maneira que você possa fluir e nos trazer verdadeiros tesouros a partir da fé. Gratidão, minha Que assim amada, seja. bem-vinda. Estejamos juntas dentro desse próximo passo. Que assim seja. Arro. Eu quero convidá-los a fechar os olhos e pôr a mão no coração. Quando a gente fecha os olhos para o mundo exterior, a gente abre os olhos para o mundo interno, para aquele lugar sagrado, onde só você tem acesso. Quando a gente coloca a mão no coração, a gente acessa esse lugar. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração e comecem a visualizar uma pirâmide. Numa ponta desta pirâmide está a palavra fé, ou uma imagem que possa representá-la. Pode ser uma vela, um facho de luz, um sol, mas vamos visualizar a fé na ponta da pirâmide. Na outra ponta, a gente vai visualizar a vida. O que significa vida para você? Respirando. E no ápice desta pirâmide, nós temos o amor. Vamos visualizar o amor, fechando esta pirâmide, completando esta pirâmide. E nesta pirâmide, ela vai se preencher de uma clara luz, de uma luz muito brilhante. E através desta pirâmide, nós vamos deslizar e vamos refletir sobre a fé, sobre o medo e sobre o amor. Vamos respirar e vamos retornando e começando a conversar sobre fé. O que significa a fé para você? A primeira coisa que me veio à mente quando eu recebi esse tema foi aquela música de Gilberto Gil, Claro, né? Que diz assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, o que significa fé para você? A fé, ela está dentro ou fora de mim? Existe um caminho para encontrar a fé? Vamos, se vocês quiserem colocar alguma coisa nos comentários, se vocês quiserem compartilhar um pouco do sentido da fé. Qual o sentido da fé para você? Fala para mim aí. Tem mais gente entrando. Para a gente conversar sobre a fé, a gente vai se basear na palestra 221 do Patchwork, que fala em fé e dúvida, na verdade e na distorção. Então, a fé, a gente vai ter o conceito popular da fé, como a fé sendo algo, uma fé cega, uma crença em algo que a gente não conhece e nem vai conhecer. No início da humanidade, essa fé era a mais presente, digamos assim, né? Era aquela percepção de que a fé pudesse estar numa figura de autoridade, num Deus acima de todos nós, né? Ou numa figura religiosa, enfim,
Uma fé que se diz assim, a fé é cega, né? Então, uma fé irracional. Com o desenvolvimento da humanidade, a gente passou a desacreditar dessa fé e a chegar na outra polaridade, a negar a fé, a dizer eu só acredito no que a ciência pode provar, ou eu só acredito vendo, né? O ver para crer. Então a fé ela foi passando por algumas etapas, algumas fases de desenvolvimento. Mas o guia nos traz um conceito de fé baseado na inteligência e na razão. A fé como uma estrada dinâmica, como um caminho assentado na inteligência. Então, como funciona isso? Como é que é a fé baseada na razão? A fé, e aí eu tive um insight muito legal, que é assim, a fé é a ferramenta, é a forma pela qual a gente consegue acessar esse núcleo divino. E o caminho que a gente vai utilizar para encontrar o nosso Deus interior. Então, já adiantando para vocês, a gente não vai encontrar a fé fora de nós. A fé, ela já existe em todo ser humano, mas ela precisa ser liberada ou acessada, né? A partir de etapas, a partir de passos que a gente vai desenvolvendo para permitir, para desbloquear essa fé. Então, vamos para o primeiro passo da fé. A fé, o primeiro passo da fé é o seguinte: a gente vive na terceira dimensão. Então, no momento de crise ou de conflito, a gente vai se sentir dividido, geralmente entre dois opostos, entre a alternativa A e a alternativa B. E aí, o primeiro passo da fé é eu abrir a minha mente, é eu imaginar, é eu abrir a possibilidade de que haja outra alternativa, além daquelas duas em que eu estou dividido. Porque muitas vezes essas duas alternativas elas são opostas e me deixam dividido, sessionado. E aí, quando eu dou o primeiro passo na fé, eu abro um campo de possibilidade de que exista uma outra alternativa, além do que a minha visão pode alcançar. Então ele diz que isso é uma atitude honesta, humilde e objetiva. Bem diferente da fé cega, percebe? Então, o primeiro passo na fé é a fé de que possa existir algo além do que eu posso ver. E aí eu abro a minha mente e o meu coração para outras possibilidades. Esse é o primeiro passo da fé. O segundo passo, eu permito que o eu divino em mim, o eu não está fora, me guie e me forneça a resposta. E aí eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente com meus filhos, um desenho animado, acho que Toy Story, onde o personagem principal, o Woody, ele fala para o Buzz Lightyear: ouça a sua voz interior, né? E aí o Buzz ele fica apertando assim um pitoquinho da roupa dele e aí a roupa começa a falar, né? E ele começa a escutar e acha que aquilo ali é a voz interior dele. Então, essa voz interior dentro de nós vai fornecer a resposta. Eu vou desenvolver a confiança em mim mesma. Eu vou desenvolver a crença no meu eu superior, no meu eu divino, né? E aí, isso requer o quê? Coragem e honestidade. E eu vou conseguir fazer isso todas as vezes? Não. Mas é um desenvolvimento.
é com o tempo. Mas o primeiro passo é abrir o campo de possibilidades. E aí eu estou na fé, no campo vibracional da fé. Terceiro passo na fé, ele diz que é o grande salto, é a entrega. A entrega a uma figura de autoridade externa? Não. É uma entrega ao meu eu divino, ao divino em mim. E aí eu dedico a minha vida à verdade e ao amor, em nome da verdade e do amor. Ele diz que esse é o grande salto. E nesse momento eu queria convidar vocês a perceberem o campo vibracional que se instala. Percebam o que vocês estão sentindo nesse momento. Eu vou falar novamente. É a entrega ao poder divino, onde eu dedico a minha vida à verdade e ao amor, em nome da verdade e do amor. Este é o campo da fé. Percebam bem o que vocês estão sentindo neste momento, porque daqui a pouco a gente vai deslizar para outro campo, respirando. E aí, nós chegamos ao quarto passo. No quarto passo da fé, a fé se torna uma experiência vivenciada. Se torna orgânica, se torna o estado da graça, onde não há o que temer. Percebam, quando estamos na fé, quando estamos com a fé liberada ou ativada dentro de nós, não há o que temer. É o estado da graça. E a graça de Deus jorra incessantemente para nós a todo momento. É muito lindo isso, né? Então, vamos agora falar um pouco sobre o medo. E aí, tô vendo que está entrando um monte de gente, né? Estamos aqui conversando um pouquinho sobre a fé, sobre o medo e sobre a vida. Temas bem pertinentes ao momento que estamos atravessando. E aí agora quero realmente pedir a vocês que coloquem aí nos comentários quais são os seus medos. Do que você tem medo? Imagina que se você colocar aqui agora, o medo vai embora. Então vamos todo mundo agora falar sobre o que você tem medo. Conta para mim, eu quero ouvir, quero ler. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Isso, a fé é a força divina em nós, em cada um de nós. Isso mesmo. Então vamos lá. Nós temos medo da morte, nós temos medo da vida. O guia diz que o medo de viver e o medo de morrer são o mesmo medo. Nós temos medo do medo. Nós temos medo de ficar sozinha, isso mesmo. Medo das mudanças, medo de perder, medo de dirigir, medo de barata, medo de errar, muito bem, medo de Covid, medo de ficar sozinha, muitos medos. Isso mesmo. Mas nós temos medo também de outra coisa. Nós temos medo de amar, medo de ter sucesso, medo do prazer, sim. Nós temos medo do positivo e do negativo, né? Do distorcido, digamos assim, medo do fracasso. Então, aí, na palestra 155, o guia vai dizer pra gente que todo medo, isso mesmo, todo medo, todo ele, seja ele qual for, em última análise, é medo do eu. É medo do que nós temos dentro de nós, que nós projetamos, nós externamos
através de todos esses medos que vocês falaram e estão falando aí. Do descontrole, da abundância, do desconhecido. O medo do desconhecido é bem pertinente, assim, é bem próprio mesmo do ser humano. Então, medo de fazer live, né? A gente tem medo de fazer live. E só para descontrair um pouquinho. Então, aí ele vai dizer que todo medo, em última análise, é o medo do eu. O que mais a gente teme são as nossas qualidades e as nossas distorções. Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês percebessem agora como está o campo vibratório em torno de vocês. Lembra que eu pedi para prestar atenção no campo da fé, quando ele estava instalado? E agora? Como é que está o campo do medo? Né? Isso, percebam, é importante. Porque a gente pode fazer essa percepção no dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana. Isso é muito legal, né? Então, no medo, nós bloqueamos a manifestação do eu real. Nós não permitimos o livre fluxo dos nossos movimentos. Vou mostrar a vocês um pouquinho como é isso. Olha só. Lá atrás, na infância, na nossa adolescência, nas nossas primeiras experiências, né? E principalmente na infância, nós passamos por situações de dor. Dor, frustração, raiva, revolta, medo. E aí, a gente vai bloquear o nosso núcleo divino, o nosso eu real. Como? É como se colocássemos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, raiva, dor, mágoa, dentro de uma caixinha, para não acessar. Eu não quero sentir isso. É muito ruim sentir isso. Então eu vou guardar. E aí eu também guardo a minha capacidade de amar. Coloco tudo dentro de uma caixinha, a caixinha de Pandora, e tranco. Pronto. Eu não quero saber que eu sinto isso. E aí eu isolo, eu cubro com um papelzinho bem bonito, né? E isso aqui, vamos supor, é o que eu me apresento, é o que eu mostro para as outras pessoas, para a sociedade, né? É, na linguagem do Pessoa, a autoimagem idealizada, né? Ou as máscaras. Então, eu me mostro dessa forma, mas o meu eu real está fechado, bloqueado. Ele usa esse termo. Entorpecido, desconectado, amortecido. Então, a energia vital, a minha força vital, está bloqueada pelo quê? Pelo medo. No medo, eu fecho o meu sistema. Eu levanto a minha parede de defesa, né? E aqui eu acredito que eu não vou me machucar, que eu estou protegida. E eu faço isso com a melhor das intenções, né? Mas quando eu bloqueio o livre fluxo da minha alma, eu me torno um autômato, né? Um vivo morto, ou um morto vivo. E é aquela sensação que começa a sentir aqui de que está faltando alguma coisa, né? Eu não sei o que é, mas eu não me sinto feliz. Falta alguma coisa na minha vida, né? Aquele anseio, como diz Gonzaguinha, de que a vida podia ser bem melhor. E será, né? Ele diz que será. Mas esse anseio, ele tem a ver com o núcleo divino, que continua aqui dentro pulsando, mas que a gente fica bloqueando pelo medo, por todos esses medos que vocês colocaram aí, né? E aí, como sair disso, né? O que fazer para acessar esse núcleo divino?
para dar um passo, para transcender o medo. Isso, já tem gente aí que está se identificando. É verdade. Olha, todo mundo, em algum momento da vida, tem esse sentimento. E esse anseio é o que nos salva. É o anseio que faz a gente levantar todo dia de manhã. Esse vazio se transforma em anseio e é ele que nos impulsiona a buscar um caminho espiritual, a buscar uma religiosidade, a buscar um amor, né? Então, demos graças a Deus a esse anseio que nos impulsiona a sair dessa separatividade. A gente escuta muito, hoje em dia, o convite para a conexão. Conecte-se com seus filhos, conecte-se com seu parceiro. Mas, minha gente, como é que a gente vai se conectar se a gente está separado da gente mesmo? Se a gente não quer o quê? Sentir. O medo é um sinalizador. O medo, ele nos pergunta assim, ó. O que é mesmo que você não quer sentir? O que é mesmo que você está tentando esconder? E aí, o guia vai nos dar uma saída, um caminho, uma luz, né? O que é que o guia diz? É preciso abrir mão um pouquinho da defesa, respirar e abrir a sua caixinha, experimentar e vivenciar os sentimentos destrutivos e os sentimentos positivos. Porque na medida em que eu me permito sentir qualquer sentimento que venha, eu me permito amar, ter prazer, estar comigo e estar com o outro. Eu me permito sentir o que quer que seja. Ah, mas é muito ruim sentir medo. Eu não quero sentir medo. É muito ruim sentir raiva, sentir ódio, vontade de matar o outro. Mas eu não preciso fazer isso sozinha. Eu posso ter ajuda. Eu peço ajuda de um amigo, de um terapeuta, de um mestre, de uma figura, de alguém em quem eu confie. Eu peço ajuda do mundo de Deus. Porque o mundo de Deus está disponível para ajudar todo ser humano que queira dar um passo em direção a si mesmo. E aí, quando eu experimento a raiva, a dor e o medo, sem se identificar com ele, né? Percebam, eu vou experimentar, mas eu não vou ser o sentimento. Eu abro a minha capacidade de amar. Eu posso amar. E amando, eu não tenho medo. Porque o que está atrás do medo, o portal do medo, é o amor. Então o guia diz assim, vou voltar aqui um pouquinho. Quando você dá de si, quando você dá de si, com fé, com amor e confiança, você já terá começado a plantar o seu jardim espiritual, o seu belo e abundante jardim espiritual. Então, diante de tudo isso que a gente falou, isso, sentir, mas não se deixar levar pelo sentimento, ou seja, não se identificar com o sentimento, apenas deixar ele passar. É assim que a gente faz com os sentimentos destrutivos. E é interessante falar que a energia da qualidade distorcida é a mesma da energia positiva, né? Ou seja, a gente está falando de medo e amor. O medo é o amor que foi distorcido diante de uma experiência negativa. Então, ele pode retornar ao amor, né? Retornar à energia positiva.
Leva um tempinho, né? Mas nós temos toda a eternidade. Então, não é tanto tempo assim. Vamos começar, né? Sempre a gente começa como dando o primeiro passo, né? O primeiro passo, ele é fundamental para qualquer mudança. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a pandemia, né? Nunca na história da humanidade a gente teve tanto em contato com o medo. E o medo, ele está nos convidando o tempo inteiro. Numa televisão, num WhatsApp, na mídia, enfim. E nem precisa, né? Mesmo que você evite entrar em contato com essas notícias, de alguma forma a gente está, todo mundo, imerso no campo do medo, no campo vibracional do medo. Mas, se a gente olhar a pandemia com esse olhar do crescimento, da evolução, do caminhar, a gente vai perceber que a pandemia é uma oportunidade, é um convite para o ser humano se reconectar com o seu eu divino, com o seu eu real. Por quê? Porque primeiro ele nos apresenta o medo. E aí no medo eu posso escolher olhar o que está por trás do medo. Olhar o que eu tenho em mim de melhor e de pior. E com isso eu me abro para amar. Então, desta forma, a gente consegue atravessar todo esse nevoeiro, vamos dizer assim, toda essa densidade que se formou, né, com a chegada da pandemia. Não é nem que se formou, mas ela veio à superfície. A nossa própria densidade, enquanto humanidade, ela veio à superfície com a pandemia. As nossas maiores dificuldades, as nossas maiores dores, os nossos defeitos, eles estão aí, às claras. Não há mais como negar. Não há como viver essa vida de zumbi, né? Essa vida alienada. Então, todos os dias, a gente se depara com um convite para a compaixão, para o olhar amoroso sobre aquele que está passando por uma dificuldade, né? Então, realmente, nesse momento, o convite é amoroso. Vamos entender a pandemia como um convite amoroso, para que cada um, possa acessar a sua luz, o seu núcleo divino e deixar a sua luz brilhar sobre essa escuridão. Que a sua luz ela possa iluminar o seu caminho e o caminho do seu irmão. Então, dessa forma, a gente pode deslizar do medo para o amor, do amor para o medo, do medo para a fé, da fé para o medo de novo. Porque, na verdade, somos seres humanos. Essa é a nossa humanidade. Então, a gente vai atravessar o percurso se melhorando, aprendendo, se conhecendo e evoluindo. Respirando. Então, estamos... Quanto tempo? Eu tenho um auxiliar aqui. 25 minutos. De live? Para terminar. Ah, tem bastante tempo ainda, viu? Eu pensei que tem muita coisa para a gente falar aqui ainda. Talvez até um tempinho para pergunta, hein? Vamos ver. Bom, e ainda em relação ao medo, né? O guia diz assim, que o primeiro passo para se abrir essa caixa, né? Sair desse medo, é experimentar e vivenciar tudo que a gente tem dentro da gente, o nosso eu real, né? Tentar acessar o nosso eu divino. E um outro passo é o se abrir para dar e receber. Como funciona isso? O guia diz que dar e receber é um só fluxo, certo? E aí eu entendia assim. Veja se vocês também não entendiam assim. Primeiro eu dou, e aí por eu ter dado,
eu vou receber. Isso não é dar. Isso é barganhar. Isso é manipular. E aí, quando eu entendi que dar e receber é simultâneo, é a mesma coisa. Quando eu estou dando, eu já estou recebendo. Quando eu estou recebendo, eu estou dando. Então, dar e receber é ao mesmo tempo. E aí, o guia diz assim: o primeiro passo para atravessar o medo do eu é abrir-se para dar. É dar de si e para toda a humanidade. E aí é quando ele diz que quando você dá, com fé, amor e confiança, você começa a plantar o seu jardim abundante e espiritual. Então, dar, certo? E aí, pensando no que é que eu podia dar de mim a vocês, eu resolvi dar 2 presentes, tá? Vocês querem que eu dê o presente ou não? Digam aí pra mim. Beber uma aguinha, porque no medo eu falo muito rápido. E eu estou com medo também. Mas eu tenho fé. E aí, querem ou não? Minha arquiteta já disse que sim. Dani também está dizendo que sim. Então, vamos lá. Eba, também acho. Veja. No começo do ano passado, em fevereiro, quando começou-se a sentir o cheiro da pandemia, eu entrei muito no medo. Eu fiquei muito assustada, né? E até acho que antes dessa onda de medo maior chegar. E aí eu estava indo trabalhar e congelada no medo. E eu falei, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou dar de mim ao outro se eu tô com tanto medo? E aí eu comecei a pedir ajuda ao meu eu superior e ao mundo de Deus. Me ajudem para que eu saia um pouco desse medo e eu possa dar de mim verdadeiramente, né? O meu melhor, o que eu puder dar, eu vou dar, mas não a partir do medo. E aí eu recebi do meu coração uma espécie de mantra que eu acho que vocês podem utilizar também no dia a dia de vocês, que é assim: eu vibro no amor, eu vibro na compaixão, eu vibro no fluxo do dar e receber. Veja como tem tudo a ver com o tema que a gente está trazendo hoje. Vibrar no amor, vibrar na compaixão, vibrar no fluxo do dar e receber. A gente sai do campo do medo. E eu cheguei para trabalhar com outra qualidade. Esse era o meu primeiro presente para vocês. Assim é, assim será. Ai, e o segundo presente, tô rindo aqui porque eu tô criando coragem, viu? O segundo presente é uma outra música, né? Eu, ao longo da pesquisa e do estudo dessa live, eu fui fazendo contato com várias músicas, poesias, vários temas que me trouxessem, né? A fé, a vida, o amor e o medo. E tem uma música de Gonzaguinha que é muito, muito, muito... Parece que ele fez para hoje, sabe? Parece que ele fez para esse momento que a gente está vivendo agora. Que diz assim: ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, nunca pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar.
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então é isso, minha gente. É isso. Vamos com amor, vamos com medo, vamos com fé, vamos com alegria, vamos com coragem. Vamos lá fazer o que será. Ai, muita gratidão à presença de todos vocês aqui. É muito importante estarmos nesse momento reunidos, vibrando no amor, vibrando na fé, vibrando na compaixão, para que a gente possa aumentar a massa crítica de luz no planeta. O mundo está precisando de luz, de amor, de alegria. Já chega de tristeza, de peso, de densidade. Vamos fazer a nossa parte. Vamos. E aí, todos bem? Eu estou bem. Então, eu me despeço. Eu sinto que é o tempo que a gente precisava. Foi um presente para mim também. Vamos ficar nesse campo de amor, de gratidão. Isso mesmo. Vamos ser disseminadores dessa luz, desse amor. Cada um fazendo a sua parte. Gratidão a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.